Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui todas as notícias do Flamengo, tá bom? O Flamengo já tem substituto pro Fabrício Bruno, que acabou fechando com o Cruzeiro, mas o Flamengo tem um porém, vocês vão saber o porquê. Temos também o Carlinhos, tá livre, né? O Flamengo recorreu ao STJD e conseguiu a liberação do jogador. Domingo vai ter a estreia do Flamengo diante do Boa Vista, 4 horas da tarde, tá bom? Flamengo e Boa Vista, estreia do Campeonato Carioca. E temos também informações importantes aí sobre a pré-temporada do Flamengo, ao qual vai embarcar nessa sexta-feira e chega no sábado lá nos Estados Unidos, tá certo? É novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil, o link tá na descrição. Vamos pro vídeo. Henrique Torre agora no nosso Sport Center, hein, Bruno? Mais uma vez com ele, então, agora com destaques e detalhes do rubro-negro se preparando para esse início de temporada e a Supercopa no dia 2 de fevereiro. Pedro. Exatamente, tudo bem? Mais uma vez um abraço para todos por aí. Pois é, ontem teve essa coletiva do José Botto, né? Abordou alguns temas importantes aí, como até a questão, ele deu uma pincelada bem leve aí sobre a questão da reestruturação do departamento médico. Muita gente foi embora, causou uma certa estranheza internamente ali, mas enfim, é a vida que segue, a vida profissional é assim, muitos saem, outros chegam, os jogadores vão se acostumando e vamos ver como é que isso vai se adaptar no dia a dia. O Botto tenta não interferir tanto nessa questão, que fica a cargo do diretor médico-geral, o José Luiz Runco. Então, abordou esse tema também, falou sobre a questão das contratações, não quer tocar muito nesse assunto publicamente, nomes, né, publicamente não quer falar, mas o Flamengo negocia com o Karabag do Azerbaijão para tentar contratar o Juninho, quem sabe já tê-lo para essa pré-temporada nos Estados Unidos. Amanhã a delegação embarca para a Flórida, onde vai ter o UFC Series, tem outros clubes brasileiros que vão estar por lá também, Atlético Mineiro, Cruzeiro, São Paulo, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo por lá, então vai ser uma pré-temporada um pouco mais curta do que o imaginado pela antiga gestão, serão 9 dias, o Botto diz que o que puder evitar de viagem nessa temporada vai evitar por conta do desgaste, enfim, de tudo isso. E ele destacou nesse trecho que a gente viu, a questão do BAP não ter aparecido na reapresentação dos jogadores. De fato, não foi o presidente, porque não vai se manter, não vai ser presença constante, vai aparecer talvez muito pouco no CT, é essa filosofia, e até para um recado, né, de conselheiros, quem quiser aparecer por lá para blindar mais o CT nesse sentido, trabalho apenas para o pessoal do futebol, restringir mesmo esse ambiente. Então o Flamengo na expectativa aí de Juninho, atacante do Karabag, e quem sabe mais um ou outro reforço pontualmente para a sequência da temporada. Foco no ano, Série A do Campeonato Brasileiro, mas o foco imediato, como disse o José Botto, vai ser mesmo a Supercopa dia 2 de fevereiro contra o Botafogo em Belém do Pará. Vamos dar uma olhada no time provável do Flamengo. A ver em relação a algumas contratações, eu vejo duas como muito necessárias. São as prioridades. Seria mais um zagueiro, com a saída do Fabrício Bruno. Pelo menos mais um. Então, esse eu ia colocar. Porque prioritária para mim é um zagueiro e o centroavante para ser o substituto do Gabigol e um jogador que possa ter um pouco a característica do Pedro, às vezes até com outro estilo de jogo, mas que possa substituir o Pedro num primeiro momento e de repente até jogar com ele em outra circunstância, mas tem um substituto do Pedro e um zagueiro, para mim, são as prioridades do Flamengo. Precisa ir no mercado. Ali você poderia ter mais um zagueiro, eu acho que mais um volante ali para compor elenco, e ainda se teve o crescimento significativo do Everton Araújo no final da temporada. E aí a gente já tinha mencionado nos últimos dias um jogador com a característica do Arrascaeta, embora seja extremamente difícil você ter esse meia mais articulador como reserva em um time. Acho que essas seriam pontuais. E nessas pontuais eu estou curioso também para ver a questão da base, porque o Botto se destaca... Eu ia perguntar para vocês isso, mas você já se adiantou. Legal, você está com o mesmo pensamento que eu. Vai lá. Porque o Botto se destaca muito na trajetória dele com um grande olhar para a base. E aí você tem o Flamengo, que formou grandes atletas nos últimos anos. Que tem essa tradição. E o Felipe Luiz, né? Exato, e que conhece já esses garotos. Então, de repente, se o Flamengo, dessas contratações que eu falei, fizesse 3, que acho que
as duas urgentes e de repente um volante, e desse a opção, dá mais espaço para o Lohan, que em algum momento surgiu bem, teve uma oscilação que é extremamente normal de um garoto, para ser o cara mais com a característica do Arrascaeta. O Cleiton, que é um zagueiro que é muito falado agora na base, de repente, ele vai ter um pouco mais de espaço e em vez de contratar 2 zagueiros, Então, eu entenderia, acho que faz sentido e até pela trajetória, não só do Boto, mas como você lembrou muito bem da questão do Felipe Luiz. Então, assim, acho que... De repente tem um olhar maior. Exato. E acho que para revelações que sempre surgem no Flamengo, né? Mas eu acho que essas duas são cruciais para o Flamengo na temporada. E até achei interessante, assim, até pegando um pouquinho, voltando no gancho do que a gente estava falando, do que o Boto falou, eu acredito muito que vai ser esse perfil, porque, assim, ele teria muito mais a ganhar na coletiva se ele falasse, não, a gente vai buscar um nome para substituir o Gabigol. Acho que isso é o tipo de declaração que agrada o torcedor. E se ele vai na contramão, ele não se preocupou muito em levantar a bola para aparecer nesse sentido, então é porque ele realmente acredita nisso. E até o nome que foi mencionado, né, que tem sido especulado do Juninho, eu acho extremamente interessante justamente para corroborar esse perfil. Você está falando de um cara que vem do Azerbaijão, que assim poucas pessoas conhecem, ainda que tenha sido formado no Atlético Paranaense, mas que tem uma trajetória interessante, tanto que o nome dele estava sendo especulado no Sevilha. Eu tive a oportunidade de comentar os jogos que ele fez contra o Bayer Leverkusen na Liga Europa passada. E deu um calor no Bayern. Total. Então, diga, ele tem qual foi a sua visão? Assim, não vou ser bem franco, não é que eu assisti diversos jogos dele, mas do que eu vi, e esses 2 jogos com mais destaque, ele é um cara muito para atacar o espaço, que é algo que o Gabigol tinha muito como virtude. Acho que no Flamengo ele se destacou muito por essa característica. E eu lembro também, nessa questão do Felipe Luiz de marcação intensa, de sem a bola, contra o Bayer Leverkusen, ele até força um pênalti que ele sofre por conta disso. Então, um cara que pode auxiliar muito nesse aspecto. Então, assim, não estou falando que vai dar certo, que é o sucesso, que é o substituto do Gabigol, mas mostraria um jogador que acho que tem o perfil do que o Felipe Luiz quer, acho que tem um perfil que poderia substituir o Gabigol, e aí mostrando um olhar de alguém que foi fora da casinha, não foi buscar o nome de impacto como seria antes no Flamengo. Então, pode dar certo, pode dar errado, mas o perfil, se caso esse jogador seja contratado, e eu acho bem interessante, até porque estava sendo observado por um time também do tamanho do Sevilha, por uma liga grande, eu acho que ele corrobora tudo aquilo que foi falado ontem na coletiva pelo Boto. Dom, e sobre a base, eu vejo que a base passará a ser olhada de forma diferente. Então, o Boto vai tratar com mais carinho, o Felipe Luiz da mesma forma, mas eu vejo que é um passo de médio prazo. Não dá para cobrar de imediato que os jogadores da base têm espaço, porque é preciso se criar uma cultura para isso. Fazer melhor um processo de transição, e até o Flamengo, por exemplo, tem buscado nomes de base, né, para ter alguém ali mais especializado para fazer bem esse trabalho. E a dificuldade de um clube como o Flamengo, que acostumou o torcedor por vários anos, não, faltou um jogador aqui, a gente vai no mercado, paga um caminhão de dinheiro e traz. Até o torcedor entender uma nova cultura leva tempo também. 2 exemplos. O Wesley, que se firmou agora, mas o começo dele foi cercado de muitas críticas, de muitos questionamentos dos torcedores. E o Lohan, que surgiu muito bem, também de certa... Quando oscilou, o torcedor pegou muito pesado com ele. Então é difícil para um clube como o Flamengo, com esse nível de exigência e com tantas estrelas no elenco, de repente passar a aproveitar a base como o Palmeiras aproveita. É um processo que eu imagino que ainda vai levar um certo tempo, mas naturalmente vai ter uma atenção especial do José Boto e do Felipe Luiz. Falou com personalidade, Breler. Não quer ser campeão de pré-temporada, quer ser campeão real. Tem razão. E, assim, Abel, uma coisa que me chama a atenção é que o torcedor do Flamengo vivia cobrando uma profissionalização do departamento de futebol. E a gente mesmo cansou de falar isso aqui na época do Marcos Braz. Não é legal ter um dirigente político, um cara que toma muitas decisões ali olhando para dentro do clube, olhando para a Gávea, em como cada contratação vai representar ali uma continuidade no cargo. Às vezes o cara começa a tomar a decisão mais... Em outro cargo. Exato, como político de fato, né? Como vereador, como Marcos Braz era. Então, às vezes esse tipo de diretor
toma as decisões olhando mais para o umbigo do que para os interesses do clube. E aí, quando essa profissionalização acontece, ou pelo menos há uma promessa de que essa profissionalização aconteça, principalmente com a contratação do José Botto, o torcedor começa: mas cadê a contratação? Não contrata? Onde estão os jogadores? Mas esse jogador não serve para o Flamengo. É preciso arcar com os ônus das escolhas. Então, quando o Flamengo opta por romper uma prática antiga e uma prática arcaica de amadorismo do departamento de futebol, o que se espera é uma mudança profunda de mentalidade. E é isso que o Botto traz. Então... Mas ele trouxe, desculpa eu te interromper, ele disse ali, foi claro, que o elenco é excelente. Aí a gente temos críticas à direção anterior, mas tem que elogiar também. Se o elenco é excelente, quem formou esse elenco foi a gestão anterior. Mas às vezes o elenco do Flamengo era formado muito ali, não necessariamente nas necessidades do time, em característica de jogador, e mais pelo impacto. Então, traz o Vinha, traz o De La Cruz, são bons jogadores, mas não há ali uma ciência por trás, não há um direcionamento, não há um projeto esportivo. E o Flamengo acabou sendo protagonista muito pelo poderio financeiro. Quando você junta bons jogadores, alguma coisa vai sair. Mas para tornar isso um projeto de excelência, um projeto sustentável, como há em outros lugares, no Palmeiras, por exemplo, que até com menos dinheiro faz o mesmo que o Flamengo, é preciso que se tenha uma organização. E essa é a ideia do Flamengo com o Botto. E quando se prioriza o que o time precisa, o que o técnico quer, característica de jogador e não só gastar dinheiro, aí a gente vai por outro caminho. Então, o torcedor do Flamengo agora vai precisar ter paciência para arcar com essa escolha. E essa escolha, muitas vezes, o reforço que chegar vai ser desconhecido, como o Juninho, que o Flamengo está tentando, do Karabakh, do Azerbaijão. Muitas vezes não vai ser uma contratação de reforço badalado, como falou o Botto, não vamos contratar para a torcida ou para a rede social. Então, isso faz parte de um processo de profissionalismo. Então, esse é um ponto positivo. Agora, outras questões, e aí a gente pode se debruçar sobre elas, mudança no departamento médico, o entendimento de Runco e Botto, por exemplo, se tem ideias parecidas, se isso vai funcionar no dia a dia, outra questão. Mas eu vejo como um ponto positivo, o Flamengo já está de cara indo por um caminho que indica essa maturidade, esse profissionalismo. E para a nova diretoria, o BAP, por exemplo, já podia dar um cartão de visitas e falar: não, vou trazer um substituto para o Gabigol, um nome pesado para mostrar a que veio a gestão. Mas precisa disso. É isso que o Flamengo quer nesse momento. E olha o peso que teria um jogador, por mais caro que seja, chegar com a responsabilidade de substituir o Gabigol. Então, o Flamengo precisa... Eu vejo que é uma decisão correta do Botto, do departamento de futebol, ir com pés no chão e buscar realmente sanar pequenas carências do elenco. E o Flamengo hoje, o elenco está formado. O que precisa é um pouco mais de profundidade. O Fabrício Bruno saindo precisa ter uma reposição, mas são coisas muito Fabrício pontuais. Bruno e Davi Luiz. Sim, mas... É isso, galera. Sem delongas, tá bom? Vamos para as informações aqui. Eu concordo com ele também. O Flamengo precisa de contratações pontuais. E uma das é o zagueiro, né? Já que o Flamengo, bem dizer, acertou a venda do Fabrício Bruno. Lembrando que o Flamengo deixou bem claro que só vai liberar o jogador depois de pagamento dos 7 milhões de euros, tá bom? O Flamengo não vai fazer mais como aconteceu com o Internacional, que tá devendo ainda nem satisfação, né? E fica enrolando, ainda queria lucrar em cima do Flamengo, vendendo pro Santos. Não pagou nada pro Flamengo, ainda queria lucrar em cima. E o Marco Teixeira, se eu não tô enganado, o presidente do Santos foi lá e vetou tudo, eu achei que foi pouco, tá bom? Estão devendo aí, não querem pagar o Flamengo. Pagaram nem a primeira parcela do Thiago Maia. Mas vamos aqui para as informações, né? O Flamengo irá arrecadar cerca de 7 milhões de euros, 43,8 milhões de reais na cotação atual pela venda do Fabrício Bruno. O Cruzeiro pagará à vista pelos 100% dos direitos econômicos do jogador, vai ser de uma vez. O Flamengo aí fazendo um bom negócio, né? Já que o jogador não quer mais contar com o Flamengo, tá meio aborrecido porque tá na reserva. Questão de vaidade, a gente entende, né? Como o cara fala que ninguém pega ele na corrida porque tem um ego muito alto, isso acaba caindo, né? E você sabe que a soberba, a arrogância, a prepotência leva qualquer pessoa à queda. Tem que ser mais humilde, tem que ter um pouquinho de responsabilidade nas suas palavras, tá bom? Se acha muito e tá aí agora, né? Tá na reserva, ficou chateado, não aceita a reserva. Ficou chateado com o Léo Ortiz e... Desde até um boato agora aqui,
que ele tinha falado pro Felipe Luiz após a final da Copa do Brasil que queria sair do Flamengo depois daquela situação que estava na reserva, né? Mas vida que segue, o Flamengo vai continuar grande, independente de quem esteja no Flamengo. Mas tá aqui, 7 milhões de euros, 43,8 milhões de reais na cotação atual. E para substituir o Fabrício Bruno, a comissão técnica definida pelo Felipe Luiz querem colocar o João Carbono, jogador novo, né, da base, para substituir o Fabrício Bruno na pré-temporada, enquanto o Flamengo vai ao mercado buscar um zagueiro, né, para poder ser definitivo. Quem trouxe essa informação foi o jornalista Vene Casagrande, tá bom? O Carbone vai substituir, o João Carbone vai substituir o Fabrício Bruno na pré-temporada. Lembrando que amanhã o Flamengo já embarca, né, para os Estados Unidos, lá para Flórida, onde vai fazer a pré-temporada. Inclusive vai participar da FC Series, né, contra o São Paulo, a antiga Florida Camp, o qual vai ser transmitido pela TV Globo. A TV Globo comprou os direitos de transmissões dessa, entre aspas, né, amistoso, FC Series, contra o São Paulo. E lembrando que o Flamengo vai retornar um pouquinho antes. A previsão era de um mês, mas vai retornar um pouquinho antes, tá bom? Para poder focar o time, né? Preparar o time, deixar o time concentrado para o jogo mais importante do ano, né? Para começar o ano. No dia 2 de fevereiro, Botafogo e Flamengo, a final da Supercopa, que agora é Copa Rei, né? Supercopa Rei. Diante do Botafogo, tá bom? Dia 2 de janeiro aí em Belém do Pará, Botafogo e Flamengo, final da Supercopa do Brasil, né? Flamengo buscando esse outro tricampeonato. Botafogo aí tá passando alguns problemas, né? Tá aí salário atrasado, jogadores cobrando. Jogadores até ameaçaram não se reapresentar caso não seja pago os valores que eles ganharam com premiação e tudo mais. Perdeu o Almada, Luiz Henrique, o treinador deles, mas o Flamengo, vida que segue. Nada a ver com isso, tem que partir pra cima e buscar a vitória, tá bom? Mas é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. E até ficar atentado, né? Em qualquer momento eu posso trazer mais informações aqui a respeito do Juninho, que tá com negociação avançada, né? O Kirabag, né? Kirabag, lá do Azerbaijão, negou a primeira proposta do Flamengo. E o Flamengo vai fazer uma nova proposta agora com 5 milhões de euros, tá certo? Eles pedem 6, mas o Flamengo vai fazer uma proposta de 5 milhões de euros. Para poder definir isso de uma vez e até poder adiantar a vinda do Juninho já para poder participar da pré-temporada, tá bom? Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês.